É disparado o melhor episódio de Dragon Ball Daima até agora. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Cairo aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da R-Geek. Pessoal, simplesmente o episódio 11 de Dragon Ball Daima é o melhor episódio até aqui, sem sombra de dúvidas. A gente teve a criação do Majin Buu, a gente tem o Vegeta lutando contra o Tamagami número 2 e a gente tem o Neville, o Namekusei do mundo dos demônios, aparecendo. O episódio começa com o Piccolo e os outros encontrando o Neva e o Neva perguntando algumas coisas assim de uma maneira boba, de uma maneira como se eles estivessem fazendo de besta. E o Piccolo logo percebe. E o que eu mais gostei desse episódio, dessa parte em específico, é que ele faz referência à abertura de Dragon Ball clássico. Aquela mesma. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra do vencedor. Correr e pegar as esferas do dragão, o ideal que sempre vai nos unir. E simplesmente pra mim isso é incrível. O Dragon Ball Daima transformou todo mundo em criança pra gente relembrar um pouco de como era o Dragon Ball clássico. E essa pequena referência ela é muito boa pra obra. Por quê? Porque reacende um pouco a chama que os fãs do clássico e do Z tinham para assistir mais o Daima. Eu fiz um vídeo recentemente, que eu acho que ele vai sair depois desse, relacionado a um pouco a fanbase de Dragon Ball e como alguns incentivos são necessários para que ela volte a exaltar a obra e não só ficar criticando toda hora. E não para por aí, ele meio que diz que previu o que iria acontecer e ele explica que os Namekusei eles não estão ali para causar um caos utilizando as esferas do dragão, eles estão apenas ali para manter um certo equilíbrio entre as coisas. E é engraçado que a galera, todo mundo olha pro Piccolo e lembra que o Piccolo da Emao utilizou as esferas do dragão para ficar mais jovem, para poder dominar o mundo, e o Piccolo diz, não, por que vocês estão olhando para mim? E um fato engraçado é que assim, o Piccolo mesmo, ele nunca quis as esferas do dragão, só o Piccolo da Emao que queria isso. O Piccolo, ele nunca foi atrás de nenhuma esfera. E é engraçado a gente ver isso, porque a gente faz aquela velha referência ao Piccolo da Emao, aquele primeiro Piccolo que foi responsável por, entre aspas, matar o mestre Roshi, né, que é o mestre Mutaito, no caso, que é o mestre do Mestre Kami, que no caso é o Muten Roshi. E você vê que eles lembram desses detalhes, e é interessante. E ele ainda fala, espero que vocês conquistem as esferas do dragão, isso é bem interessante. E ele vai junto com eles até o segundo Tamagami, o Tamagami de número 2. Paralelamente a isso, a Anrisu ela vai atrás da Marba para criar um novo Majin. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai pedir agora para ela usar toda a essência que sobrou do Majin Buu. Lembrando que esse Majin Buu é o Majin Buu que sofre a influência do Sagrado Senhor Kaiô. Já fiz um vídeo falando sobre isso, por que o Majin Buu é meio desastrado. É porque ele também sofre a influência dessa essência do Sagrado Senhor Kaiô. Dessa vez não vou mais enterrar a essência do Saibaman a 5 centímetros da Terra. A Marba diz, vamos tentar a 10 para não perder o controle. E a Anrisu, não, vamos tentar a 20. Ou seja, pessoal, para você ser realmente forte, você tem que enterrar a sua semente a 20 centímetros ou mais. Fica aí a dica. Então, numa cena um pouco diferente, quando foi o Majin Buu, a gente tem um nascimento de Majin Buu. Esse que tem a aparência semelhante ao Majin Buu mais gordo, porém com as feições do Kid Buu. Outra coisa que eu achei bem interessante é o fato do Majin Buu falar, então esse carinha vai ser meio que o meu irmão. E aí isso algo assim do tipo. E é engraçado que ele fala assim, eu sempre quis ter um irmão. Só que aí tu lembra, ele nasceu há 2 episódios atrás, então tipo assim, é coisa de minutos, ele queria ter um irmão há minutos. Isso dá a entender que eles não vão ser vilões. A verdade é isso, eles estão só sendo armas utilizadas pela Anrisu, do mesmo jeito que estava sendo o Majin Buu sendo utilizado pelo Bibidi e pelo Babidi. É então que o Majin Buu ele pede para Anrisu chocolate, ele diz, eu quero chocolate, e o Majin Buu vai comprar na conveniência. Cara, pra mim isso foi muito engraçado. Tipo assim, eu tô alegre porque assim, é um episódio que eu gostei. Eu gostei muito de ter assistido. O tempo passou e eu não percebi. Tanto é que esse aqui é o 3º vídeo que eu tô gravando no dia. E é o vídeo que eu tô mais empolgado, assim, fazendo. Os 2 últimos eu não tava tão empolgado. Agora realmente eu tô empolgado fazendo. Isso mostra o quanto o episódio realmente foi bom.
Seguindo aí, a gente tem o princípio da luta do Vegeta contra o Tamagami número 2. Da mesma forma que o Goku teve uma certa dificuldade contra o número 3 antes de se transformar em Super Saiyajin, o Vegeta tá tendo. O Kraken, ele meio que tá atrapalhando o Vegeta a lutar em um certo momento. O Tamagami, ele realmente é bem forte, ele luta utilizando um tridente, até porque a temática dos Tamagamis ela é bem interessante. O primeiro lutou contra o Goku em um local de terra, utilizando um martelo que quebra as pedras. O segundo Tamagami, ele tem um tridente porque ele fica na área do segundo mundo dos demônios, um mundo que predominantemente eles estão vendo água, por isso que tem um Kraken. E o Tamagami número 1, ele utiliza espada num cenário um pouco mais moderno, algo relacionado a cidades, a ferro, a aço, e assim ele utiliza a espada. Voltando pro Majin Buu, a Anrisu pede para ele lutar contra o Tamagami número 1 e ele luta de uma maneira espetacular. Do mesmo jeito que eu falei que eu gostei da forma que o Majin Buu luta, o Majin Buu luta bem do mesmo jeito. É o típico estilo de luta que você vê com o punho bêbado, do mesmo jeito que o Rock Lee utilizou lá contra o Kimimaro, da mesma forma que você vê isso em alguns filmes do Jack Chan, uma luta mais engraçada, com golpes meio que sem querer, e o Majin Buu utilizando o fato dele ser gordo, tacando a bunda no Tamagami. Sim, ele tacou a bunda no Tamagami. Utilizando muito também o seu peso, ele vira uma bola, do mesmo jeito que o Super Buu e o Kid Buu, eles lutavam de vez em quando se transformando em bola e atacando, ele começa a fazer isso rolando, e é muito engraçado porque ele é gordo. Seria legal se todo gordo tivesse esse poder. Eu não tinha esse poder quando eu era gordo. Outra coisa que eu também achei bem interessante é que o Vegeta nesse episódio, ele tá me lembrando muito o Sonic, principalmente quando ele tá debaixo d'água. A parte que ele tá nadando lembra muito o Sonic tentando escapar da água e não conseguindo. No caso do Vegeta é porque o Kraken estava tentando puxar ele. Voltando para a parte do Majin Buu, a gente vê que ele meio que está descobrindo como funcionam os seus poderes, até que tem uma parte que ele vai soltar uma energia com a mão e ele acerta o próprio rosto, isso é bem engraçado. E a relação que o Majin Buu fica tendo assim com ele, porque ele tem essa relação de, ó, agora ele é meu irmão, ele fica observando, vendo ali, Anrisu vendo que ele é um pouco mais forte, e ele realmente está dando um certo trabalho para o Tamagami número 1, que derrotou facilmente o Majin Buu. E o episódio ele finaliza com o Vegeta meio que sendo derrotado pelo Tamagami número 2, jogando ele na boca do Kraken e sendo engolido. Ah, tem a preview do episódio, mas eu não vou falar sobre a preview do episódio, porque ela meio que dá um certo spoiler que vai acontecer no episódio que vem, e talvez eu faça um vídeo separado disso. E bem, pessoal, o vídeo foi esse, eu espero que vocês assistam o episódio, por favor, assistam o episódio, não vejam só esse vídeo aqui e achem que vocês já viram que precisa ser visto, assistam o episódio, ele é bem legal, dêem essa chance ao Dragon Ball Daima, deixem um like, comentem o que vocês acharam depois de assistir o episódio, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, valeu, falou, e até a próxima.